Olá pessoal, hoje é dia 18 de novembro, segunda-feira, e sabe o que significa isso? Não, também não tenho a menor ideia, mas eu sei de uma coisa, hoje é o 6º episódio do canal Politicar, que toda segunda-feira publica no YouTube, Facebook, GTV, Instagram, um vídeo sobre comentários da política e da gestão pública a nível do cenário nacional, estadual e municipal, principalmente falando na nossa querida Old Village. Para quem não conhece, Old Village é Vila Velha. Então nós vamos começar hoje o nosso canal, as nossas discussões, referente à polêmica que teve da decisão do STF quanto à condenação em segunda instância. Segundo o entendimento do STF, que era outro, não se é mais permitido prender o réu condenado em segunda instância. Isso significa o seguinte, que aproximadamente 4.800 pessoas no Brasil estariam com possibilidade de serem liberadas da prisão. Bom, existem alguns pontos que eu gostaria de colocar, desagradando ou agradando alguém, mas é importante a gente citar. Vamos lá. Primeira coisa, eu já penso que já errou o STF em fazer um entendimento no passado de que era possível prender em segunda instância e agora vem se contradizer. Então, assim, parece que o STF é jogado de acordo com o momento. A gente sabe da pressão popular, como é que é, a gente sabe da pressão da mídia, como é, que acaba influenciando em muitas decisões do Poder Judiciário. O campo do direito é um campo, infelizmente, com muita subjetividade, que cabe diversas interpretações. Se você pegar uma citação da lei, se tiver interesse de condenar alguém, só mudando a entonação de como você fala aquela citação da lei, isso já te facilita na condenação. Se o indivíduo quiser, a sua defesa quiser que ele seja inocentado, ele vai dar uma outra entonação na mesma citação da lei. Isso aí já pode gerar um entendimento, uma interpretação diferenciada do juiz ou de um tribunal de júri. Então é muito complexo. A legislação, na verdade, o Brasil hoje, o sistema que nós temos hoje jurídico, é um sistema muito intrincado, Nós sabemos que nós temos que melhorar e muito todo o nosso sistema, não só jurídico, mas também um sistema como todo do Estado tem que ser modificado. E aí eu queria fazer esse parênteses aí, Então, antes de se condenar, ou parabenizar o STF pela decisão que ele tomou, eu vou fazer algumas colocações. Bom, para mim, de início, o STF ele jamais poderia ser composto por meio de indicação do Executivo. Isso aí já é, para mim, uma falha de como que está o sistema judiciário. Porque você tem a Suprema Corte do país, querendo ou não, com indivíduos que têm um viés político. É querer ser muito ingênuo, acreditar que no dia a dia, esses magistrados, com toda a experiência deles, aliás, tem um, que é o decano do Supremo, que eu acredito que ele ainda consiga manter uma independência de qualquer influência referente à política, mas mesmo assim, a forma como é constituído o STF não é transparente e suscita dúvidas, sim, das decisões que são tomadas naquele tribunal. Então já deveria começar a mudança a partir daí. Por que não constituir o STF por meio de eleição dentro da magistratura? Então, assim, essa questão da indicação de político para o cargo de STF, assim como também órgão de controle. Eu não concordo que o órgão de controle tenha sido o conselheiro indicado pelo Executivo, um ex-político, correto? Então, assim, esse ex-político, quando assume uma posição no Tribunal de Contas ou no outro órgão de controle, Tribunal de Contas Municipal, Estadual ou Federal, vai me dizer que ele consegue manter a independência? Isso mesmo que ele consiga, gera dúvida. Costumo dizer que os processos, como são feitos, as coisas como são desenvolvidas internamente dentro de uma organização, ela deve ser a prova de gente mal intencionada, correto? E a prova de falha. Nós temos um sistema de eleição, de elevação a cargos importantes no nosso sistema estatal,
que é completamente equivocado, que suscita sem dúvida, né? Então, uma delas é a escolha do STF. Então, já começa por aí, né? A forma como nós temos constituído o STF já não traz tranquilidade ao processo em si, ok? Assim como também os tribunais de corte de contas, eu também acredito que não traz tranquilidade em si, certo? Então teria que modificar também e, da mesma forma, deveriam ser técnicos de carreira para poder assumir o cargo de conselheiro de contas. Bom, fazendo esse preâmbulo, eu acredito o seguinte: a Constituição, em seu artigo 37, inciso 57, tá, deixa bem claro, resumidamente, sucintamente, popularmente dizendo, de que só poderá ser considerado culpado a partir do processo transitado em julgado. Isso está lá na Constituição. Então, assim, a gente não pode ficar também querendo fazer tudo aquilo que a gente deseja e dando bico no direito o tempo todo, né? Mudando o entendimento, mudando a interpretação, mudando a legislação a bel prazer, né? Bom, qual que é a minha opinião? Minha opinião é que deve ser, sim, preso em segunda instância. Mas não é isso que a nossa legislação permite hoje, né? Assim, até me admira alguns advogados, inclusive constitucionalistas, dizer que é possível isso, né? Então, assim, eu estou dizendo isso, eu não sou formado em Direito, deixar bem claro, sou formado em Administração e tenho uma especialização em Planejamento e Gestão de Recursos Públicos. Mas sou estudioso do Direito e converso muito com quem é técnico do Direito, ou seja, advogado, promotor, juiz, etc. Então, assim, tá claro, isso aí não suscita dúvida, certo? Gostando ou não gostando, a gente não pode ficar desrespeitando a Constituição, porque isso pode se voltar contra todo mundo. Um Estado democrático de direito não pode haver essa manipulação do entendimento judiciário, certo? Então nós temos esse problema aqui no Brasil, porque em muitos casos abandona-se a hermenêutica e começa-se a legislar dentro dos tribunais, certo? Nós temos uma carência, né, de definições bem claras na nossa legislação, o que suscita, como eu falei, diversas interpretações, correto? Então isso aí é muito ruim. Nós temos que mudar nosso arcabouço legal. Então não adianta, por mais que a gente deseje que a segunda instância seja considerada, tá, como tribunal apto a condenar o indivíduo e mandar prender, correto? Não é possível hoje. Agora, isso não é possível, não é de agora. Isso não é possível, não é de agora. Então, assim, não é se preocupar focar somente em um indivíduo, como estão querendo prender o Lula a todo custo, mesmo que seja para dar um bico na Constituição. Eu penso o seguinte: qualquer indivíduo, seja Lula, seja outro qualquer, que nós sabemos que tem muita gente, muito político, que não chegou nem perto da porta da cadeia, que merecia estar lá dentro. E que por que não acontece isso? É uma outra questão também, né? O grande número de recursos possíveis para o indivíduo processado é gigantíssimo. É um contrassenso. Então nós precisamos mudar a estrutura do nosso sistema estatal, precisamos mudar a nossa estrutura do nosso sistema legal, né, e do nosso ordenamento jurídico, principalmente o ordenamento jurídico penal, né, o processo penal. Nós temos que alterar. É um processo penal antigo, de 1946, e querendo ou não, tiveram poucas alterações, e uma delas, das mais recentes, foi a inclusão da tipificação do feminicídio, né? Então, assim, são questões que nós temos que parar para pensar. Nós temos que alterar para deixar a nossa legislação, nosso arcabouço legal próximo do que nós desejamos com a sociedade? Sim. Mas isso não é feito faz tempo. E por quê? Aí eu digo, porque a classe política não tinha interesse em fazer isso. Agora tem, porque uma grande maioria está querendo fazer uma condenação a qualquer custo. Aí eu pergunto, é desta forma que nós vamos agir? Quase uma barbárie, né? Que os fins justificam os meios. É isso que nós queremos, porque isso pode se voltar contra ti, né? Então, assim, o que acontece é que a classe política não queria fazer qualquer tipo de alteração. Então, inclusive, você pode observar que esse tanto de recurso que existe, isso aí já é consequência de quem fez as leis. Para dar brecha mesmo, para ele poder, se ele for um dia citado, envolvido em algum episódio na justiça, ele tem uma brecha, várias brechas inclusive, né? Então, assim, o grande problema é que as legislações que foram feitas pelos políticos,
certo? Não só a nível federal, mas em todas as instâncias de poder, todas as esferas, essas legislações, elas têm ali, querendo ou não, uma coisa chamada medo da lei do retorno. A medo da lei do retorno, porque se for extremamente rigoroso quanto à impunidade, para que não haja impunidade, certo? Isso pode se voltar contra o indivíduo que fez a legislação. Pode dizer que não. Por que não se mudou antes? Essa discussão da segunda instância, isso não é de agora. Eu penso que houve outra falha, inclusive, como já citei, o STF em um momento tem um entendimento e em outro momento não tem outro entendimento. Uma outra questão que eu acho estranho é que, se é uma matéria constitucional, como que pode ter tanta divisão no entendimento? Para mim, ou a maioria dos 11, 10 entender que é possível, ou 10 entender que não é possível. Agora, essa divisão não dá para entender, gente. Até porque está claro. Né? Então, assim, estão se propondo uma PEC, que é a PEC 410, que ela deu entrada no ano de 2018 na Câmara Federal, uma PEC 410 para se modificar essa cláusula da Constituição e aí se permitir prisão em segunda instância. Então, vou deixar claro. Podem consultar aí o advogado que você vai entender. Né? Alguém do campo jurídico que você conhecer. Mas essa é uma causa pétrea. A causa pétrea não se altera por meio de emenda constitucional. Só tem uma forma de alterar a causa pétrea. É por meio de uma nova constituinte. Certo? Inclusive, quando se falou em constituinte, o presidente da Câmara quase teve um surto. Porque ele sabe que, se fizer a constituinte, muita coisa ali vai cair por terra, que é a favor de quem não tem interesse de que a impunidade caia. Então vão abrir os olhos, estão jogando a culpa no colo em cima do STF, que tem lá sua parcela de culpa por ter feito o entendimento e depois mudado esse entendimento. Eu penso que já no início já deveria ter o entendimento e mantido esse entendimento, seja qual for. Na minha opinião, não se pode prender em segunda instância por conta do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 1988. Mas fora isso, tá, é claro que a classe política não tem interesse em mudar a legislação, ele tem interesse em perseguir um ou outro dentro da sua conveniência. Você vai ser cúmplice disso? Ou nós vamos ter um sistema jurídico realmente digno de um Estado democrático de direito? É isso que nós temos que pensar. Né? Então, assim, na minha opinião, tem que mudar sim a legislação penal, tem que mudar sim a Constituição, mas não é pela PEC. Não sei se isso vai passar na Câmara Federal. Né? Tem uma outra PEC, que é a PEC 5, que está pelo Senado. Essa já iniciou agora no ano de 2019, que é para buscar modificar o artigo 93 da Constituição, que trata da estrutura do judiciário, inserindo o inciso 16, que poderia se permitir a condenação em segunda instância, a prisão e condenação em segunda instância. O inciso 16 não existe. Iria ser inserido na Constituição. Só que você inserir na Constituição o inciso 16, sem modificar o artigo 5º, inciso 57, vai ter uma contradição. Então, tem que se fazer a modificação. Para de gambiarra. Eu nunca vi um país gostar tanto de gambiarra, mas porque o político sabe, mal intencionado. Tem muita gente boa, e é isso que efetivamente interessa ao programa. É trazer boas práticas para dentro do lar de cada um de vocês, para que vocês tenham a consciência de que pode sim fazer mudanças nesse país, mas não mudança por interesse particular, por interesse de sociedade, coletividade, que é o que está faltando, altruísmo, para a gente fazer uma mudança séria, certo? Sem fazer o que muita gente está fazendo, que infelizmente uma grande maioria da população brasileira está jogando fora aquilo que nós temos de mais precioso como ser humano, que é o raciocínio analítico. Tem gente que arrancou o raciocínio analítico e não pensa mais, não raciocina mais, certo? Pega uma ideia pré-concebida e toca aquilo ali para frente, independente se é de direita, esquerda, de centro, de cima ou de baixo. Isso está errado. Você tem que, pelo menos, meu amigo, parar e estudar o que está sendo discutido. Não tem condições. Enquanto ficar nesse joguinho,
né? Joga uma cortina de fumaça, direciona todo o foco em cima do STF, mas o verdadeiro culpado não é o STF, não. Ele pode até ter uma parcela de culpa, né? Por conta da gente não estar satisfeito com os encaminhamentos, os desdobramentos no judiciário. Mas isso aí também é muita culpa, eu digo até 99%, é nosso sistema político. E aí eu volto àquela questão, que eu já falei que eu vou morrer falando, até que isso aconteça, né? Que é a reforma política. Enquanto nós tivermos pessoas lá com medo da lei do retorno, para um dia, se ele vier a ser implicado, ele ter várias brechas para sair fora, né? Isso aí vai continuar acontecendo. Então escolha bem quem você vota, para o legislativo e para o executivo. Certo? Nós temos distorções gravíssimas no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, principalmente na questão do processo penal, né? Nós tivemos um caso onde a jornalista chamada Sandra, ela foi assassinada pelo editor-chefe dela, que era alguns anos mais velho que ela, e ficou mais ou menos 30 anos para julgar o caso. Não tem condições. E 30 anos, ele ficou preso mais ou menos 6 meses na vida dele, se foi muito. Isso aí tem que mudar. Então vamos lá. Uma outra questão também. Começou a dizer que 190 mil presos vão para a rua. Não é isso. Não é isso. Já foi levantado o sistema prisional, 4.800 pessoas no Brasil, né, teria possibilidade de serem liberadas. Teria. Porque aí sim existe um instituto dentro do ordenamento jurídico que é o da prisão cautelar. Então, se o réu, né, ele promove risco ao curso do processo ou às pessoas envolvidas, ou até mesmo à própria sociedade, ele pode ter a prisão preventiva decretada, né? Aí começaram a falar que o João de Deus, mais aquele médico lá que estuprou mais de 100 mulheres, pode ser sim. Pode se revogar a prisão preventiva. No caso do médico, realmente existe esse risco. Mas eu acredito que a justiça não vai falhar e vai decretar a prisão dele cautelar. Certo? Isso aí é impossível não fazer. Isso aí é mais um erro grotesco no judiciário não fazer uma coisa dessa. Certo? E no caso do João de Deus, ele já está preso preventivamente, ele já está em prisão cautelar, então ele não vai ser solto por conta dessa medida do STF em dizer que não pode ser feito prisão em segunda instância. Então esses são meus comentários a respeito desse episódio, certo? É muito polêmico, eu sei que isso aí vai se discutir ainda por décadas quanto a essa situação, mas o que nós precisamos fazer, né, é alterar as leis desse país para a nossa realidade hoje como sociedade, aquilo que nós desejamos, mas de uma forma bem encorpada, bem ampla e intensa. Não é fazendo gambiarras, remendos e trabalhando em cima do entendimento que cada um quer a seu bel prazer e a sua conveniência. Que isso é um tiro no pé, porque amanhã pode ser o seu filho, pode ser você sendo julgado da forma não correta, porque não se obedeceu os parâmetros dentro do ordenamento jurídico. Pensa nessa questão. Então, assim, está satisfeito ou está insatisfeito? Se está insatisfeito, nós temos que buscar a via correta. A via correta é mudar a legislação. E se muda a legislação por meio do Congresso. E no caso da Constituição, fazendo uma Constituinte. Né? Que já falei, o presidente, o Maia, ele quase teve um surto, já refutou a questão de se fazer uma Constituinte. Por quê? Se fizer uma Constituinte, não se vai satisfazer se mexer em um ou outro ponto só para poder atender o desejo de meia dúzia de prender certa pessoa. Né? Ou faz uma legislação pensando como todo, certo? Ou então deixa do jeito que está. Essa esculhambação, né? Porque o país está cada vez mais esculhambado. Cada um querendo fazer o que bem entende, né? Da forma que entende. É isso que tem que acabar. Certo? E é isso que nós temos que cobrar. Tem que haver uma definição, mas uma definição em cima de fundamentos bem firmes para que se possa tomar as decisões da forma mais correta possível. O que não dá, e eu concordo, é aceitar que se mantenha a legislação como é que é. Eu sou contra esse mundaréu de recursos que existe dentro do sistema judiciário. É ridículo. É um assinte, querer gozar com a cara dos outros, né? Isso aí é palhaçada.
Bom, na semana passada também, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração, na verdade não foi uma declaração, né? Já entrou com a medida provisória para extinguir o DPVAT, que é o seguro obrigatório que a gente pagar para os veículos, em caso de acidente de veículo, de trânsito. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele alegou de que está tomando essa medida porque existe muita fraude relacionada ao DPVAT. Bom, tá de brincadeira, meu amigo. Isso não existe. Tá? Se você tem um problema de fraude, combate a fraude. Então, assim, eu vou extinguir o DPVAT. Não sei se vocês sabem, mas 45% do que é arrecadado anualmente pelo DPVAT que nós pagamos é direcionado para o SUS, para o atendimento do SUS. Então, assim, ao tirar o DPVAT, você está tirando uma grande fonte de renda que é estabelecida para se bancar o Sistema Único de Saúde, que é onde a maioria da população brasileira faz uso. Não é todo mundo que tem condições de pagar um plano de saúde particular, como eu, você aí que está me assistindo, não tem condições não, certo? E aí a gente já sabe que mesmo assim ainda tem plano de saúde que é muito mequetrefe. Você paga e pior do que SUS ainda. Então, assim, querendo ou não, esse argumento, me desculpa, mas é um argumento de quem não é gestor, que não tem condições, cabimento, você falar que em vez de combater a fraude, você vai extinguir algo que é muito importante para a sociedade. Pelo amor de Deus, gente. Isso não tem sentido, tá? Pode ter várias coisas boas que podem acontecer no governo, mas essa aí foi uma bola furada, uma bola murcha, tá? Então, assim, eu entendo que se tem problema com o DPVAT, se combata a fraude. É a mesma coisa, então, vamos fazer o seguinte, nós vamos extinguir o Estado. Nós vamos acabar com a administração pública. Porque existe um monte de casos de corrupção, existe um monte de fraude, então vamos acabar com ela, pô. Né? Então vamos fechar o Estado. E aí quem vai direcionar as políticas públicas? Né? Quem vai direcionar as ações para benefício da sociedade? Né? Quem vai organizar o Estado? Ninguém. Então assim, não tem sentido, né, ter esse argumento para acabar com o DPVAT. Então que melhore o processo. Já até comentei antes de que os processos eles devem ser a prova de gente mal intencionada, certo? E de a prova de falha. Então, se tem gente mal intencionada, se coloca um processo adequado que se o indivíduo tentar fazer alguma fraude, ele é pego, né? E vai pagar por isso, certo? Não extinguir o DPVAT. Isso é muito simplório, né? A decisão não, acaba. Então, se tiver outro problema, acaba. Daqui a pouco está acabando tudo. Certo? Em vez de atacar qual é o grande problema, que é a fraude. Melhorar os processos para que não aconteça mais. Certo? Então eu sou contra essa medida. Não sei se vai passar essa medida provisória no Congresso, se ela vai vingar. Eu acredito que não, é muito antipática, mas a gente sabe que nem sempre aquilo que é antipático deixa de passar, né? E nem sempre também aquilo que é simpático passa. Como a gente costuma falar, é uma caixinha de surpresa o Congresso. Certo? Vai depender muito das articulações de como estão sendo feitas pelo governo federal junto aos legisladores, ok? Então esse é o meu comentário referente a mais essa notícia que saiu na grande mídia, que é referente à extinção do DPVAT pelo governo federal. Notícia essa dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então ratifico, eu sou contra essa medida e para mim tem que se trabalhar a gestão, ok? O controle, certo? Então assim, se tal processo ruim tem fraude, então que se combata a fraude. Senão daqui a pouco vai acabar com o Bolsa Família, porque tem fraude no Bolsa Família. A gente viu, né, teve um episódio, não me lembro agora qual, que eu estava revoltado com a situação que foi noticiada de que servidores de algumas prefeituras aqui do estado, do Espírito Santo, junto com empresários, inclusive empresários muito ricos, certo? Fizeram um esquema para poder desviar recursos do Bolsa Família. E aí, acaba com o Bolsa Família? Eu penso assim, o Bolsa Família, tocando no assunto, para mim tinha que ter uma mudança estrutural. Ele tem que ter início, meio e fim. No jeito que hoje é ad eterno, para mim isso não funciona. O Estado tem recurso finito e, querendo ou não, as pessoas também têm que ser preparadas para dar de si para poder sair de uma situação ruim. Certo? Então, assim, eu acho que tem que ter outros programas para poder incorporar junto com o Bolsa Família, para dar sustentabilidade para esse indivíduo adquirir conhecimento, buscar um novo emprego, enfim, mas não ficar de eterno recebendo Bolsa Família, né? Como se Bolsa Família fosse emprego, ok? Mas não justifica, porque tem uma fraude como essa que foi noticiada, para extinguir o Bolsa Família, que querendo ou não tem muita gente que precisa,
certo? Então, assim, é uma analogia que eu sempre costumo falar com meus amigos. Lá na guerra tem que salvar os feridos, meu amigo. Não dá para assim, pensar no mundo perfeito, não. Né? Extinguir, tirar, não, tem que salvar os feridos. Tem gente que precisa do Bolsa Família, tem gente que precisa do recurso lá do SUS, do DPVAT, para poder ter o atendimento. Tá? Então, assim, é muito ruim essa medida feita pelo governo. Sou contra, e essa é a minha opinião referente à extinção do DPVAT. Bom, o outro tema que nós tivemos também acesso às informações é referente ao que disse o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello comentou que se sente muito, está percebendo que está muito parecido, né, o governo Jair Bolsonaro com o governo dele. Ele citou um aspecto na questão de não querer negociar com o Congresso. Olha só, eu discordo dessa questão. Tá? Para mim, o Bolsonaro está vindo negociando com o Congresso há muito tempo, desde que começou a abrir a porteira das emendas parlamentares, que, aliás, é uma coisa mais ridícula que existe, a tal da emenda parlamentar. Isso aí é recurso que já tinha que estar destinado dentro do orçamento da União e pronto, acabou. Isso aí é para ficar dando notoriedade para legislador, que não é o papel dele ficar fazendo emenda. O papel dele é legislar. É por isso que nós temos um sistema penal que é uma porcaria. Tá? E nós temos um sistema estatal que está uma porcaria, um judiciário que está uma porcaria, que precisa mudar. Certo? Então, assim, não estou querendo dizer que as pessoas que compõem os sistemas são uma porcaria. Deixar bem claro quanto a isso. Tem muita gente boa, mas tem coisas que não dependem dessas pessoas que estão lá executando dia a dia, eu tenho certeza, com muito afinco, para poder resolver as situações do dia a dia. Não depende. Isso são questões muito mais estruturais em outras esferas, e a gente entende bem isso. Tá? Então, assim, tem que mudar o sistema até para melhorar, inclusive, a performance dessas pessoas dentro das estruturas estatais, do judiciário, do executivo e do legislativo. Correto? Então, deixar claro isso, senão daqui a pouco vai vir uma chuveirada de crítica, mas se vier também a gente responde. Uma chuveirada de crítica, eu espero que tenha ficado claro quanto a isso. Eu critico o sistema, não necessariamente as pessoas que fazem parte, inclusive, da base desse sistema, que são as mais prejudicadas também, assim como a sociedade. Bom, a questão do Fernando Collor de Mello, ele disse que essa questão é muito parecida com o que ele passou no outro governo dele, que acabou levando ele ao impeachment, certo? Bom, eu discordo nessa situação, mas eu concordo, e até alguns comentários com alguns colegas mais próximos, eu sempre coloquei fazendo esse comparativo. Querendo ou não, a ascensão do Jair Bolsonaro dentro do campo político foi algo muito parecido com o que aconteceu com o Fernando Collor, que também chegou à presidência da República. Fernando Collor era um governador de Alagoas, querendo ou não é um estado tão representativo dentro da federação. Mas ele começou a fazer, né, ele escolheu uma bandeira, que é muito comum o político fazer isso, escolhe uma bandeira, agarra nessa bandeira e faz como se fosse a melhor coisa da face da terra. Mas o discurso dele é muito bacana, mas a prática não tem nada a ver. Então, assim, ele veio com a bandeira de combater Marajá, né? Aqueles caras que tinham um baita de salário e que trabalhava pouco ou nem trabalhava, nem ia lá dar expediente na administração pública. Então, o Fernando Collor de Mello e o Jair Bolsonaro tem muito semelhança nesse aspecto, porque os dois eram políticos há algum tempo, mas não tinha tanta projeção a nível nacional, né? E o Jair Bolsonaro mais pelas coisas que ele dizia, que era completamente fora de noção, certo? E aí começou também a defender uma bandeira, que foi o combate à corrupção e anti-PT. Então foi isso que uniu uma série de eleitores em torno do nome do Jair Bolsonaro. Combate à corrupção e anti-PT. Né? E no caso do Collor, foi combate ao Marajá. Isso também naquela época estava uma situação muito complicada, a inflação lá em cima, né, e galopante, e todo mundo jogou por suas fichas que com caçando o Marajá ia resolver todos os problemas do país. E não foi isso e não seria nunca isso. Né? Tem que se caçar Marajá? Tem. Mas não era esse exatamente o problema da nossa nação. E também, por semelhança, ele tinha uma super ministra, que era a Zélia Cardoso de Mello. Ela foi ministra se não me engano, da Economia do Fernando Collor de Mello. E ela que
dava as diretrizes para todos os outros ministérios. Na verdade, quem governava o país não era nem Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello era mais ou menos também o que faz hoje aí Bolsonaro. Era de ir para a televisão fazer bravata e ameaçar Deus e o mundo e tocar o fogo na caixa d'água e deixar a parte da equipe técnica doida, tá? Que é o que está acontecendo hoje. Okay? Então, assim, são muitas semelhanças, realmente. E que hoje o Jair Bolsonaro tem o Paulo Guedes, que é a Zélia Cardoso de Mello, lá da época do Fernando Collor. Né? Só que, diferentemente do que aconteceu com o Collor, eu não acredito que vai ter um impeachment. Não acredito, a não ser que tenha algo muito escancarado, certo? Porque aí sim, cabe-se ter o impeachment, mas eu acredito que vão ter muito cuidado quanto a isso, considerando que nós já tivemos impeachment em 2016, nós estamos tentando recuperar até hoje da crise política e econômica que a gente entrou. Né? Lógico que tem uma parcela aí também de competência do segundo mandato da Dilma, que ela teve umas políticas anticíclicas muito ruins, né? A macroeconomia dela foi muito ruim, o plano econômico, referente a esse campo, e aquela questão de congelar conta de energia elétrica, preço de energia elétrica, que ele foi com um tiro no pé gigante, foi um tiro de 12, tá? Que arrombou o pé do indivíduo. Então, assim, foram uma intervenção muito mal projetada, muito mal planejada, e que acabou tendo repercussão e está tendo repercussão até hoje. Só que eu não vejo um tratamento, uma política econômica, de novo, uma política econômica venha contemplar de fato uma recuperação da macroeconomia. O que a gente está vendo é uma série de pequenos planos no varejinho para poder ir ajustando uma coisa ou outra. Não temos, pelo contrário, o desemprego está crescendo, inclusive o desemprego, parte daqueles que têm curso universitário, cresceu de 2016 para cá 247%. Isso você entra no IBGE e vai ter os dados. Tá? Então, assim, nós estamos com um sinal muito ruim. A economia não está bem e precisa melhorar. Só que enquanto a equipe técnica, que eu creio que tem até capacidade de desenvolver um bom plano econômico, um plano econômico para a gente, bem intenso, para poder fazer de fato o país seguir um rumo de desenvolvimento. Tá? Então, assim, não é só crescer, desenvolver também, é trazer qualidade de vida para a sociedade, né? Melhorar a nossa qualidade de vida. Então, essa questão aí, infelizmente, toda vez que a equipe técnica dá 5 braçadas para frente, o Jair Bolsonaro faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, e dá 15 braçadas para trás. Né? Então, assim, isso é outra semelhança com o Fernando Collor de Mello. Tá? Eu não acredito que vai ter confisco de poupança, ok? Mas realmente são bem semelhantes a trajetória do Fernando Collor de Mello, certo? E o Jair Bolsonaro. Tá? Então, assim, as estratégias foram bem semelhantes para se chegar até a presidência da República, e a questão da formação da equipe, da delegação, da autonomia ao Ministro da Fazenda, ao Ministro da Economia, enfim, para poder dar as diretrizes do governo. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre a questão das palavras do Fernando Collor de Mello, de que existe uma similaridade referente a não se negociar com o Congresso, a qual eu discordo. Eu discordo porque existe negociação e a negociação é escancarada. O que teve de emenda para poder comprar voto no Congresso não está para ser escrito, não cabe no livro. Tá? Esta, portanto, é a minha opinião sobre esse tema. Bom, por último, eu vou falar sobre a questão aqui no município de Vila Velha, a minha querida Old Village Internacional, mas que insistem em não fazê-la desenvolver. E quem insiste em fazê-la desenvolver são as diversas gestões que já tiveram à frente do município, que até hoje só faz regredir e não avançar. Tá? Então, o meu comentário é referente a essas chuvas que se iniciaram, se não me engano, em meados da quarta-feira da semana passada, né? Hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro, se prosseguiram durante esses dias. Tivemos um período de alagamento no município de novo, né, em vários pontos, principalmente na região da Grande Cobilândia, ali em Jardim Marilândia, Nova América, né, atingiu também uma boa parcela do município de Cariacica. Então, enfim, essas questões estão por décadas acontecendo. Gente. Não é possível, né, que se não dê soluções para isso. Tá? Eu sei que é muito complexo, não é uma coisa muito simples de resolver, mas tem que se partir para resolver.
não tem condições de manter essa situação. Pessoas perdendo os seus bens, perdendo a dignidade, né? Fundo de garantia, gente, o cara tem que fazer, ele já está devendo o fundo de garantia, de tanto que estão retirando o fundo de garantia para poder retomar a sua vida normal, comprando bens para poder reparelhar as suas residências, né? Que perde imóveis, equipamentos, e a própria residência precisa de uma reforma. Né? Então já passou da hora de se ter, de fato, gestores compromissados para se resolver as questões mais prioritárias do município e, ao mesmo tempo, tocar projetos já existentes para melhorar esses projetos e trazer mais desenvolvimento para a cidade, certo? Então, assim, nós estamos pecando muito nas escolhas de gestores aqui no município de Vila Velha, ok? Assim, isso me dói, eu tenho 51 anos de idade, há 51 anos eu vejo isso acontecer. Nós temos sorte que não acontece uma tragédia como aconteceu em 1969, que alagou praticamente o município inteiro. Na época ainda o Rio Marinho tinha comunicação com o Rio Jucu, né? Isso aí elevou demais as águas. O dique que tinha no Jucu não foi suficiente para represar essas águas, para barrar essas águas, e aí inundou Vila Velha. O centro de Vila Velha, vocês podem pesquisar, tem fotos históricas que o centro de Vila Velha ficou debaixo d'água, onde hoje a Colégio de Maria, a prefeitura, lá, a pracinha lá do Caxias, ficou debaixo d'água, né? Porque Vila Velha, querendo ou não, é um grande aterro. Mas independente de ser um grande aterro ou não, existem soluções de engenharia. Acho que eu não comentei, mas eu sou estudante de engenharia, estou no 7º período e já trabalhei como gestor de obras na área privada e na área pública, né? E já tive contatos com grandes profissionais da engenharia, grandes técnicos, e eles me ensinaram uma coisa muito importante, tá? Que eu trago até hoje comigo, em tudo que eu faço. Se tiver interesse, se tiver prioridade, se tiver vontade de fazer e alocar o recurso da forma correta, você resolve os problemas, que a engenharia está aí para isso, para resolver os problemas. Tá? Então, sim, temos um projeto aprovado, se não me engano, em 2012, de macrodrenagem no município. Ele muito mal foi aplicado. Certo? Então, assim, pode ser que esse projeto precise de atualização, que já mudou muito a topografia, né? Já mudou muito o relevo no município de 2012 para cá, mas que faça alguma coisa, né? Que não precisa também inventar roda, poxa, vai lá no Japão, na Holanda, seja lá onde for, e busque esse conhecimento para a gente poder implementar no município. Não desvalorizamos os profissionais que nós temos aqui, que trabalham em parceria. O que nós temos que fazer é dar uma solução a diversos problemas históricos do município que não se tem. Isso por conta e culpa, mérito nosso de escolher mal. Né? Então, assim, nós temos que partir para escolher pessoas não somente honestas. Tem que ser honesto, bom gestor e com iniciativa de resolver. Tá? Isso aí tem que estar tudo em uma pessoa só. Não tem como. E, logicamente, tem uma boa articulação política. Saber colocar suas ideias, saber envolver as pessoas, saber envolver as pessoas no bom sentido, de comprar a tua ideia e de conseguir botar os projetos para realizar dentro do município, porque tem muitos interesses, e interesses que a gente sabe que não é interesse da sociedade do município de Vila Velha. É interesse de um grupo econômico, é interesse particular, é uma questão de vaidade, enfim, o que for. Mas não é interesse social, certo? É coletivo. Então, assim, o município ele tem sim como sair de uma situação dessa, mas basta ter alguém lá na cadeira do chefe do executivo, né, com essas qualidades para poder resolver. Não só essa questão do alagamento, mas outras questões também tão importantes quanto. Certo? Nós precisamos desenvolver, nós temos que atrair mais pessoas para cá. A Vila Velha é uma cidade que ela pode ser internacionalizada com maior facilidade. Né? Ela pode ser propagada como um grande ambiente de negócio, um grande ambiente turístico, né? Se souber trabalhar. Agora, enquanto tiver também essa porcaria de alagamento com um sistema de drenagem horroroso, fica muito difícil. Então, assim, uma coisa, né, puxa outra. Às vezes dá até para a gente fazer alguma coisa para já ir adiantando, mas tem-se que trabalhar prioritariamente naquelas questões mais emergenciais que atrapalham o progresso da cidade. Tá? Então, assim, não é só transtorno, isso está travando o município. Essa questão dos alagamentos em Vila Velha está travando o município, literalmente. Então, assim, infelizmente o que a gente vê é uma prática, isso aí vem décadas, mas nos últimos 20 anos tem mais se intensificado. E é interessante ver um fenômeno, parece que quando o indivíduo ganha a prefeitura, o executivo de Vila Velha, ele senta na cadeira, pega uma doença do sono.
que o indivíduo dorme 3 anos, quando chega próximo do último ano, ou já no último ano, aí começa a acordar, né? Começa a plantar placa de óleo para tudo que é lado, fazer óleo de serviço até de remendo de calçada, né? Começa a aparecer na mídia, começa a fazer propaganda institucional, que eu sou contra, né? Propaganda para promoção, né, do governo. Não tem que fazer promoção do governo, tem que fazer propaganda informativa. Inclusive eu peço para aqueles que são da área de direito, né, que façam um estudo, ver se não tem alguma questão de transgressão às legislações, né, que regem a administração pública, porque o indivíduo fica fazendo, estou dizendo só que não, qualquer município, tá, fazendo propaganda para promover o governo, não, tem que ser informacional, tem que ser interesse público, meu jovem. Tá? Então, assim, se não for isso, é gastar dinheiro seu, nosso, né, de forma incorreta, e tem que pagar por isso. Tá? Então, assim, parece que o indivíduo senta lá, pega a doença do sono, e no último ano ele começa a querer resolver as coisas. E, infelizmente, um monte de gente embarca nessa, porque é a memória flash, né, aquela mais curta. Vai pegar só os últimos tempos para poder chegar e fazer uma avaliação. Não pensa que tudo aquilo que está sendo feito ali, naquele momento ali, naquele último ano, primeiro, é obrigação dele fazer. É obrigação do prefeito ou da prefeita fazer isso. Certo? E segundo, você imagina se ele estivesse fazendo desde o primeiro dia. O quanto já não teria melhorado ainda mais a nossa qualidade de vida. Então é isso que tem que parar para pensar. Acho que não cabe mais esse tipo de estratégia. Isso é uma estratégia de politicagem, é estratégia meramente eleitoreira. Pessoas que visam meramente o seu projeto individual político, não veem um projeto, a cidade como um projeto, a sociedade como um projeto. Então, assim, não tem o mínimo altruísmo, as intenções são completamente alheias. Pô, é honesto. Pô, é honesto, mas é uma porcaria de gestor. O que interessa? Ser honesto e ser uma porcaria de gestor. Né? Não interessa também ser desonesto e ser bom gestor. Tá? Porque uma coisa prejudica a outra também. Né? Porque desonesto tem que estar na cadeia, não é estar na cadeia de prefeito. Certo? Então, assim, tem que escolher bem e nas próximas eleições, pense bem nisso. Escolham pessoas que sejam bons gestores, que façam uma boa prática política, certo? E que seja honesto. Então, as 3 coisas têm que estar reunidas em um único indivíduo. Então, esse foi o meu comentário sobre essa fase de chuvas e alagamentos no município de Vila Velha. Pessoal, então é isso. Acabou o 6º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino. Eu espero que vocês tenham gostado dos temas hoje apresentados. Obviamente, aqueles que discordarem ou concordarem, eu peço que coloque sua postagem, faça seu comentário, curta ou critique, enfim, compartilhe. Faça com que a gente realmente consiga alcançar um número máximo de pessoas. Faz aí uma hashtag aí, Politicar com Alexandre Aquino na Globo, na Record, na Bandeirantes, no SBT, na Rede TV, na GNT, na CNN, enfim, qualquer canal que você quiser mesmo, ou TV Animal, né? Aí não ia ficar bem para mim. Mas não que eu não tenha nada contra animal, pelo contrário, tem 2 pets, meus 2 filhos de 4 patas. Mas aí, vamos fazer essa campanha aí. Nós queremos divulgar o nosso canal, né, que é publicado toda segunda-feira, certo? Invariavelmente, toda segunda-feira nós publicamos um vídeo, né, com algum tema ou com alguma entrevista. Essa semana nós não conseguimos fechar uma entrevista por questão de agenda do entrevistado, mas provavelmente na próxima a gente já estará com essa agenda já realizada. Senão nós viremos com mais temas, e isso aqui não falta é falar sobre política e sobre gestão pública no nível nacional, estadual e municipal. Gente, muito obrigado por mais uma vez vocês assistirem ao nosso canal. Até a próxima segunda-feira. Uma boa, excelente semana, aliás, para todos nós. Grande abraço.